Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. E hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Vamos falar de milagres. Você acredita em milagres? Você acredita que Deus possa mudar o rumo da história da vida de uma pessoa? Esse é o nosso assunto hoje. Você precisa de um milagre? Acredita que Deus possa fazer? Então permaneça conosco até o final dessa conversa de hoje. Porque hoje recebe em nosso programa Maiara. Maiara tem 24 anos, que quase foi interrompida a vida dela. Maiara mora na Ceilândia, mas nasceu em Braslândia. Ela é formada em pedagogia e também está cursando letras, mas também já trabalhou como professora. E algum tempo atrás ela descobriu que tinha um câncer de mama, que é tão comum hoje no Brasil e no mundo, né? E ela já pela segunda vez. E ela está aqui hoje para compartilhar uma história de superação. Porque muitas vezes as pessoas acham que uma doença é o fim da sua vida. Pode ser o contrário. Pode ser o início de uma nova construção. E foi assim que acabou acontecendo com a nossa entrevistada de hoje, que foi também protagonista da campanha Outubro Rosa, na agência GCM Models, e ficou conhecida por ter sempre um sorriso, nunca pensou em desistir. Isso fez toda a diferença. Maiara é o nome dela, da nossa entrevistada. Bom dia, Maiara, seja bem-vinda. Bom dia, Bispo. Tudo bom? Tudo bem. E, claro, não tem como não perguntar. Nós já falamos, você tem 24 anos, mora na Ceilândia, mas veio lá das terras de Braslândia. Quem é, de fato, a Maiara? A Maiara é uma menina sonhadora, né? Uma menina valente, como o senhor já falou, uma menina que nunca desiste. Essa é a Maiara. E por que você não desiste? Porque eu acredito, eu sou muito religiosa, para quem não sabe, eu sou evangélica, e eu acredito muito em Deus, né? E Ele me ensinou desde sempre a nunca desistir. Você nasceu num lar cristão evangélico? Sim. Seus pais são pastores? Sim. Isso te trouxe algum aprendizado importante na sua vida? Sim, bastante. Fui criada dentro da igreja, nos princípios cristãos, né? E a vida de um pastor, ela é um desafio, né? E a gente aprende a superar e encarar os desafios de frente. E desde sempre muito novos, meus pais me ensinaram isso. Então, isso vem de berço. Foi forjada, então, para enfrentar as tarefas mais difíceis da vida. Sim. Até que você deparou com um grande inimigo. Sim. O câncer. Sim. Isso começou quando, Maiara? No caso, o nódulo surgiu desde os meus 11 anos de idade, quando eu passei ali pela fase de me tornar menina para moça. Sempre tive esse nódulo, porém nós nunca desconfiamos que era. E aí, aos meus 18 anos, eu fui ao médico e descobri o meu primeiro diagnóstico de câncer de mama em estágio 1. Não, isso né? quer dizer que dos 11 aos 18 anos você não fez tratamento nenhum? Não fiz tratamento. Porque não descobriu? Ou... Não descobrimos. Fomos aos médicos algumas vezes e eles passaram alguns medicamentos, né, como anticoncepcionais, que diziam que eram hormônios, que com a ajuda dos anticoncepcionais esse nódulo ia se desfazer. E aí não se desfez. Quando foi com 18 anos, o nódulo se reproduziu. Mas aí que tá, Maiara, até cortando você um pouquinho, porque aí vale aqui uma importância muito grande. A medicina é aliada. É claro que o que ela vai contar hoje para nós é um grande milagre, mas poderia ter sido evitada com um diagnóstico preciso ainda lá quando você procurou pela primeira vez os médicos, né? Sim, sim. Eu e a minha família, nós éramos leigos quanto ao assunto, não tínhamos conhecimento. E aí, quando nós fomos, o médico falou, não, é um caroço normal e vai sumir com o tempo, com a ajuda dos anticoncepcionais. Foi aí que não sumiu. A única coisa que receitou para você
apoio anticoncepcional. Isso. Nunca fez exame de imagens, não pediu Fiz nada alguns disso? exames de imagem, só que ele estava muito pequeno, né? Ele era bem, bem pequenininho, tinha menos de 1 centímetro. Mas você Era foi um fazendo carocinho. ano a ano ou não? Não, Você fez a primeira vez fiz aos a 11 primeira anos vez e desistiu. depois não fiz mais, não fizemos mais. Quando cheguei nos meus 18 anos, esse nódulo se reproduziu, ao ponto de eu estar sentada e as pessoas verem de longe, né, um certo volume na região mamária. Aí procurei um médico e ele falou, olha, isso não é normal, nós vamos avaliar. E foi aí que ele descobriu que eu estava com câncer. E isso você descobriu isso no hospital da rede pública. Isso. E você lembra o nome desse médico que começou a fazer esse trabalho de avaliação? Não me lembro. Mas depois, é claro, nós vamos lá na frente, vamos voltar aqui atrás. Mas depois parece que você conheceu uma pessoa que se tornou um anjo na sua vida, uma médica. Sim, a médica do HR São, E qual é o nome dessa médica? Gilmara. Gilmara. Isso. Aí aos 18 anos, o que passa a acontecer a partir daí? Você começa a fazer os exames de imagem, foi diagnosticado o câncer. Isso, aí nós diagnosticamos o câncer. Eu fiz algumas sessões de quimioterapia branca, que é a mais leve que tem. E em seguida nós fizemos a retirada desse nódulo cancerígeno, né? Só que... Aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade. Só que quando eles fizeram a retirada, estava num local muito complicado, estava muito profundo. E aí, devido eu não ter aguentado a anestesia geral, já tinha muito tempo que estávamos em cirurgia, a médica achou melhor interromper, porque eu já estava na segunda parada cardiorrespiratória. Ah, começou então o processo de uma cirurgia. Isso, nós fizemos a cirurgia. Na cirurgia, eu dei algumas paradas respiratórias. E aí, como estava muito profundo, a médica achou melhor interromper. E aí ficou aquela dúvida, né? Se tinha... Sempre fica, se tinha realmente tirado tudo ou não. Realizei alguns exames depois que constataram que estava limpo, né? E fui liberada do tratamento. Isso com 18 anos. Aí se deu como então o caso encerrado. Encerrado, só que eu deveria ter continuado fazendo os acompanhamentos no hospital, no posto de saúde, todo ano, certinho. E Não aí, fez? Eu não fiz os acompanhamentos. Mas aí, mais uma vez, eu gostaria de interrompê-la, porque depois, quando você começar a contar, eu gostaria de não interromper na conversa, porque eu acho que isso aqui é extremamente salutar, primeiro, na primeira etapa, de 11 aos 18 anos de idade. É claro, menina ainda, criança, na fase adolescente, olha como os pais não se podem deixar se vencer da primeira vez que deram um diagnóstico. Procure saber conselhos de outros médicos. Não fique apenas em um, porque muitas vezes a gente vai em um que não é o especialista que a gente precisa. Aos 18 anos, ela faz a cirurgia e quase morre, né? Com paradas cardiorrespiratórias. Pronto. Ali aos 18 anos está tudo bem. Aí, mais uma vez... Aí, além de puxar a orelha dos pais, teria que puxar a orelha da Maiara. Parou de ir ao médico regularmente para saber se realmente estava ou não curada. Porque muitas vezes, né, Maiara, a gente, olha, que bom que está sarado, curado, mas não acompanha se realmente aconteceu aquilo que é o grande sonho de quem está doente, que é a cura, né? Isso. Depois do diagnóstico, é sempre aconselhável, né, continuar o tratamento, o acompanhamento durante pelo menos 5 anos, né? E aí eu não fiz o tratamento durante esses 5 anos. Quando foi em 2019, eu comecei a ter os mesmos sintomas que eu tinha lá no início, quando eu descobri, aos 18 anos, né? Começou a sair algumas manchas no meu corpo, eu comecei a ter uns episódios de desmaio sem explicação, alguns sangramentos de algumas partes íntimas, sangramento no nariz, sangramento no ouvido, dores, febres, perda de memória, que não era normal. Perda de memória também? Sim. Em 2019 você tinha quantos anos? 2019, hoje eu tenho 24, eu tinha 20. 20 anos. Então, 20 para 21. Não voltou para o mesmo lugar, para a mama, onde era... Sim, voltou para a mama, né? E aí quando eu fui... Vou te ouvir, mas veja só, Maiara, esses sintomas que você falou, eu acho que eles são extremamente importantes. Você poderia repetir de novo o que você começou a sentir? Comecei a sentir tonturas, perda de memória, desmaios, sangramentos,
manchas sem explicação e feridas no corpo e estavam saindo líquidos como se fosse leite do meu seio. E aí, fora os sangramentos que eu tive algumas hemorragias no útero e perda de memória, falta de apetite, febre sem explicação. Perda de memória? Sim, tive perda de memória várias vezes. Eu cheguei a estar dentro do ônibus, desmaiar e acordar no hospital com várias pessoas ao meu redor e eu sem saber como que eu tinha ido parar ali, né? Fazia hemograma, fazia os exames, dava alterações, mas quando eu fazia o exame na mama, que é a ecografia mamária, não aparecia, eles não achavam nada, né? Então, por não ter nada na ecografia mamária, achavam que era só ou uma infecção, ou uma bactéria, alguma outra coisa, né? E aí, quando foi no ano passado... Você não sentia dor? Não. Não sentia dores. É um dos pontos importantes que deve-se dizer aqui, porque de uma maneira geral o câncer, logicamente em estágio inicial, não dói, né? Não, você não sente dores. Mesmo quando tem um nódulo apalpável, você não sente dor. É um nódulo sem dor. Ele causa outros tipos de sintomas, mas dores, aquela dor insuportável, ele não causa. Pelo menos até você começar a fazer o tratamento. Aí depois começa o tratamento, aí a dor também é horrível, né? Sim. Nós estamos conversando hoje com a Maiara, eu disse que ela tem um testemunho de fé muito forte, impactante mesmo, mas eu estou querendo saber o início de tudo isso, que é importante para quem está nos assistindo. Eu poderia simplesmente deixá-la falar aqui do que de fato aconteceu, mas veja que existiu um antes que lá atrás poderia ter sido providenciado pela família ou por ela, e o que é pior, houveram uma repetição de vários erros médicos que trouxeram quase ao cabo da sua vida. E muitos médicos, ela vai contar sobre isso também, pensaram até em desistir do tratamento da Maiara e daquilo que poderia acontecer. Pois bem, aos 20 anos, começa a sentir tudo isso. Sim. E aí? Aí, ia no hospital, ia no outro, a gente nunca conseguia descobrir o que era, né? Mas quando você já tem uma experiência, você sabe o que é. Continuei insistindo, fui em vários médicos, desde a da rede pública até a rede particular. Fui em uma clínica em Goiânia, que não me recordo o nome agora, numa mastologista de lá também. Ela também não encontrou nada no meu seio. E aí, quando foi no ano passado, eu falei assim, não, vou na mesma médica que me operou da primeira vez. Ainda aos 18 anos de idade? Isso, aos 18 anos de idade. Aí voltei. Tomou um susto. O que você está fazendo aqui, Maiara? Ela não me reconheceu, na verdade. Quando nós nos conhecemos, a última vez que ela me viu, eu estava com os cabelos bem ralos, bem magra, bem debilitada. E agora já estava um pouquinho melhor. E aí expliquei para ela, mostrei os exames, ela ficou ainda meio sem se lembrar, mas com o tempo foi se recordando de mim. E aí, como ela já sabia aonde estava o nódulo, aonde ela tirou, aonde estava a raiz, porque foi ela que abriu, ela fez uma punção. Maiara, vou fazer como aqueles programas de televisão que querem enrolar você. Como o Rodrigo Faro e tantos outros. Eles espicham a história daquilo que a gente poderia contar em 5 minutos. Mas permaneça conosco, porque no próximo bloco, a Maiara conta o que aconteceu a partir dessa volta dela ao médico e a sequência do que aconteceu daí para frente. Prometo que quando ela começar eu não vou parar mais e deixá-la falar. Permaneça conosco até daqui a pouco.